Bom dia, meus amados irmãos, graça, misericórdia da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E que o Espírito Santo, como a terceira pessoa da Santíssima Trindade, continue derramando da sua graça e continue fortalecendo a nossa vida, nos usando como seus instrumentos no reino de Deus. Que possamos ser cheios do Espírito Santo. Que o Senhor nos conceda a graça. E que o Senhor Jesus Cristo continue nos usando como seu instrumento. Continue derramando da sua graça para que possamos continuar fazendo a sua vontade. Meus amados irmãos, eu estou aqui nessa manhã para estar com vocês, para meditarmos em um texto bastante conhecido. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Que texto maravilhoso. Que texto rico para a nossa vida. Meus amados irmãos, esse texto é um dos textos missionários ou missiológicos que muitos usam para dar palestras, para fazer com que a igreja desperte para uma vida missional. O nosso Deus é um Deus missionário. A Bíblia é um livro missiológico, é um livro missiológico. Trata de um Deus fazendo missão na história. Missão é Deus em busca do homem. É Deus andando em busca do homem. Meus amados irmãos, esse texto é muito propício para o tempo que nós estamos vivendo hoje. Nós fomos chamados por Cristo. Cristo, Ele nos salvou, Ele nos santificou, nos justificou, nos transformou, nos regenerou. Nós em Cristo temos uma nova vida. Nós em Cristo temos uma vida transformada. Nós estamos na escola do discipulado de Cristo. E estar com Cristo é estar aprendendo de Cristo, crescendo em Cristo, fazendo a vontade de Cristo e pregando a Jesus Cristo. Esse texto aqui é a última instrução de Cristo juntamente com seus discípulos, pois Jesus estava com seus discípulos, depois de ressuscitado, ele deu as últimas instruções. E a vontade de Cristo Jesus era de tudo aquilo que ele ensinou aos seus discípulos, que se tornaram apóstolos enviados, que tudo aquilo que ele ensinou, eles deveriam também agora fazer discípulos de todas as nações, a começar de Jerusalém. Só que eles precisavam da capacitação do Espírito Santo. Eles precisavam ser capacitados. Eles tinham conhecimento de Cristo, os ensinos de Cristo, Cristo habilitou eles, mas eles também precisavam da descida do Espírito Santo. O texto diz o seguinte: mas recebereis poder. Poder para testemunhar, poder para pregar a palavra de Deus. O Espírito Santo veio e capacitou os discípulos de Cristo para ser testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Esses homens foram, no dia de Pentecostes, eles receberam o poder de Deus para testemunhar de Jesus.
tanto começando em Jerusalém, depois eles tinham que ir para a Judéia e Samaria e até aos lugares transculturais daquela época. E com certeza, se você lê o livro de Atos, ou de Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo médico Lucas, ele narra como o Espírito Santo usou os apóstolos para pregar o Evangelho, para plantarem igreja, sendo suas testemunhas, começando de Jerusalém e indo para a Judéia, pregando o Evangelho na Judéia, indo nos povoados, indo nas cidades, indo nas casas, pregando o Evangelho, fazendo discípulos. Esse texto aqui não só serviu para eles lá no passado, não, mas serve para nós. Assim como os apóstolos foram enviados por Deus, capacitados pelo Espírito Santo, para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho, para plantarem igreja. Nós devemos, meus amados irmãos, ser testemunha de Cristo Jesus. Nós devemos pregar o Evangelho. Nós devemos testificar de Cristo Jesus aonde Deus nos levar, aonde Deus nos conduzir. Nós devemos ser suas testemunhas. Nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Nós vivemos num mundo caído, pós-queda. E nós nos deparamos com pessoas que estão fora de Cristo, que estão vivendo na escravidão do pecado, do diabo. Nós nos deparamos com pessoas que estão destruídas pelo pecado, pessoas que estão precisando da palavra de Deus, pessoas que estão assustadas, pessoas que estão vivendo nos seus pecados, pessoas que são escravas do pecado, escravas do diabo. Assim como os apóstolos foram testemunhas, assim como Cristo Jesus, ele disse, ide fazer discípulo de todas as nações, nós devemos também ser discípulos e fazer discípulos de Cristo. As pessoas estão sendo discípulos do diabo, alunos de Satanás, aprendendo e fazer a vontade do diabo, estão presos a Satanás, ao pecado, ao mundo, vivendo uma vida completamente desregrada, uma vida em pecado, em rebeldia contra Deus. Nós devemos, meus amados irmãos, ser testemunhas de Jesus, testemunhar do Evangelho, do reino de Deus, da ressurreição de Cristo, falar de Cristo para as pessoas, falar o que Cristo fez na sua vida, a transformação que Ele fez na sua vida. Se você andar nos lares, você vai encontrar pessoas, lares destruídos, jovens destruídos, tristes, vazios do Evangelho, e nós precisamos ser testemunha de Jesus, pregar o Evangelho a toda criatura, ser usados por Deus, ser instrumentos de Deus para que as pessoas possam vir para Cristo. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? A fé vem ouvir a palavra de Cristo. Nós devemos pregar a palavra, ser testemunha de Cristo. Devemos ser ousados. Pois os apóstolos do primeiro século, eles enfrentaram César, soldados, eles não tinham medo de morrer, eles pregavam o Evangelho. Eles arriscavam até suas próprias vidas e muitos foram martirizados, mas eles não deixaram de pregar o Evangelho. Nós devemos, com a graça de Deus, com a capacitação do Espírito Santo, sermos testemunhas, pregar o Evangelho. As pessoas precisam do Evangelho. As pessoas precisam ouvir de Jesus Cristo, ouvir da palavra de Deus. As pessoas precisam ser transportadas das trevas e ser trazidas para o reino do Filho do seu amor, mas só pode por meio da palavra e pelo Espírito Santo, aplicando o Evangelho nos corações. Diz o texto, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Você já tem o Espírito Santo, meu amado irmão. Você já tem a capacitação do Espírito Santo. O Espírito Santo te ungiu para você fazer a vontade de Deus. Ele te capacita. Você tem o Espírito Santo e tem a palavra de Deus.
que te capacita a você ser testemunha de Jesus na sua rua, na sua família, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado e depois fora do seu estado e fora do Brasil. É ser testemunhas. Oremos para que Deus levante mais testemunha de Cristo. Oremos para que Deus levante mais homens de Deus, usados por Deus, para pregar o Evangelho, para plantar igreja. Levante mais testemunhas da verdade, testemunha do Evangelho, do reino de Deus. Oremos para que o Espírito Santo nos capacite a sermos testemunhas. Pedro foi usado pelo Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, quando ele pregou, 3.000 almas se converteu a Cristo. O apóstolo Paulo foi usado por Deus para ser plantador de igreja. E tantos outros foram usados por Deus. Nós devemos, meus amados irmãos, ser usados por Deus. Devemos ser testemunho de Cristo Jesus. Testemunhar da sua palavra, de quem Jesus é no universo. O que ele fez na cruz, derramou seu sangue, morreu por nós, para nos salvar, para nos transformar. Você precisa arregaçar suas mangas e pregar o Evangelho. O verdadeiro Evangelho. O Evangelho que aponta o pecado do pecador e que mostra que Cristo é o Salvador, o único caminho, verdade e a vida. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Que Deus nos fortaleça. Que você e eu possamos ser testemunha de Cristo Jesus. Que possamos testemunhar, que falar de Jesus. Pregar o Evangelho do Reino. O Evangelho da salvação, que é o poder de Deus e transformação para todo aquele que crê. Que Deus continue lhe fortalecendo. Que Deus te use como seu instrumento. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.